Irmãos, assim, quando eu me deparei com o tema, né, da conferência, na verdade o tema ele não é novo, né? A gente olhando, na verdade, os 4 tópicos das ministrações, a gente só está diferenciando porque a gente está dando uma ênfase em cima de uma visão hermenêutica do livro de Efésios. Porém, esses 4 temas, esses 4 tópicos, eles já foram abordados na última conferência que nós tivemos lá em Brasília. Eu acredito que assim, a pessoa quando vê, né, porque qual é o primeiro tema? O primeiro tema é você saber qual é o supremo propósito de Deus. E a gente viu isso ontem. O supremo propósito de Deus está na pessoa do seu Filho, Cristo Jesus. O segundo tópico qual é? Que é a incumbência que me cabe hoje de trazer aos irmãos. A queda do homem. Depois vem a redenção e, por fim, o novo homem. Talvez a grande maioria, infelizmente, dos cristãos dos nossos dias, ao olharem e se depararem com esses 4 temas, o que vem à mente deles, né? Já entendi qual é a linha de raciocínio que o ministério quer trazer nessa conferência. Você tem, primeiramente, o supremo propósito de Deus, que é Cristo, claro. Afinal de contas, todos nós somos cristãos, então estamos aqui para servir a Cristo. Então, Cristo é o supremo propósito de Deus. Só que aí veio o inimigo e atrapalhou o supremo propósito de Deus. Geralmente é assim que se entende, né? Aí ele foi lá, tentou Adão, tentou Eva, eles comeram do fruto, e aí o plano de Deus foi frustrado. E aí Deus vem e o quê? Traz a correção do problema. E aí traz o seu Filho Jesus, que morre na cruz do Calvário, e então, através da sua redenção, que é o tema de amanhã, ele recupera e resgata aquilo que foi usurpado, e aí ele consegue, através do seu plano B, resolver o problema. E aí tem a edificação do novo homem, e aí finaliza a mensagem. Só que, na verdade, irmãos, hoje eu quero começar também pelo fim. Trazer primeiro algo que talvez seja de desconhecimento de muita gente. De que a queda do homem, na verdade, ela também faz parte do supremo propósito de Deus. Ela não foi algo meramente casual, que aconteceu porque Deus não esperava que isso acontecesse, e aí ele teve que reunir lá Miguel, corre aqui, Espírito Santo, Filho, vamos fazer uma reunião aqui ministerial, né, para ver o que está acontecendo, o homem caiu, e agora? O que a gente vai fazer? Qual vai ser a nossa solução? Como que a gente vai resolver esse problema? E aí o filho diz, pai, me manda lá que eu dou conta, eu resgato, eu vou morrer na cruz, vou resgatar a criação. Isso não é verdade. Mas por que não é verdade? Porque é uma opinião do Marcos, é uma opinião do Bispo Alexandre, é uma opinião do Ministério de Volta à Palavra? Não, porque a Escritura diz isso. Talvez ela não diga com essas palavras, mas o livro, né, tema dessa conferência qual é? É o livro de Efésios. Então, eu queria que os irmãos abrissem lá no livro de Efésios, no capítulo 1, depois a gente vai abordar bastante o capítulo 2, mas vamos iniciar pelo capítulo 1. A partir do verso 4, diz o seguinte. Então, Efésios 1, 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo,
segundo o beneplácito da sua vontade. Então, qual a informação que a gente tem aqui em Efésios 1, 4 e 5? Que antes da fundação do mundo, Deus já nos elegeu e nos predestinou para sermos feitura dele, para fazermos parte da construção deste novo homem. Então, se antes de que houvesse mundo, antes de que houvesse criação, antes de todas as coisas existirem, cada um de nós aqui já fazia parte do projeto, do propósito, desse amor eletivo de Deus para a formação do novo homem, a queda do homem não pode ser algo que aconteceu por acaso. E o que diz a Escritura também no livro de Apocalipse? Que o Cordeiro foi morto quando? Há 2000 anos atrás? Quando ele foi morto? Antes da fundação do mundo. Então, antes que houvesse mundo, antes que houvesse Lúcifer, antes que houvesse Adão, antes que houvesse todas as coisas criadas, o Cordeiro já havia sido morto. Então, essa ideia de que o Cordeiro de Deus ele veio para resolver um problema ocasionado porque Adão caiu, porque ele desobedeceu, e isso não fazia parte do projeto que Deus tinha colocado, né? É uma ideia equivocada. Então, isso fazia parte. É muito simples da gente verificar isso. Qual foi o tema de ontem? O supremo propósito de Deus. Qual é o supremo propósito de Deus? É Cristo. Vamos partir do princípio, da suposição, de que Adão não tivesse caído. O que aconteceria? Não haveria necessidade do Cristo. Então, o supremo propósito de que todas as coisas deveriam convergir para esse Cristo, esse Jesus que veio encarnado e trouxe de volta para si esse reino usurpado, não aconteceria. Ou seja, o propósito de Deus se cumpriria em quem? Em Adão. Só que ontem, o bispo Alexandre colocou, muito bem colocado, o texto de Romanos 5,14, que diz o quê? Que Adão, ele prefigurava o Cristo que haveria de vir. Então, o propósito de Deus nunca foi Adão. Infelizmente, nos dias de hoje, a ótica do cristianismo continua sendo Adão, e não o Cristo enquanto novo homem. E isso a gente vai ver no último dia de conferência. A formação desse novo homem, a criação desse novo homem, que é esse propósito de Deus, tendo por cabeça Cristo Jesus. Mas a ótica do cristianismo hoje continua sendo Adão. E a ótica qual é? De que o homem tem a centralidade de todas as coisas. Então, hoje, o homem é a centralidade do culto. Não, não é, Marcos. Não, você deve estar equivocado. É Deus, é Jesus. Eles cantam nos louvores e tudo mais. Na verdade, eu digo que é um acessório, né? Eles dizem que é, mas na verdade não é. Na verdade, todo mundo se reúne para quê? Para ouvir uma palavra que vá trazer conforto para a sua alma, que vai trazer uma palavra profética de esperança, de que a sua vida financeira vai mudar, de que a sua doença vai ser curada, de que você vai ser próspero, você vai ser rico. Claro que eu não estou falando da totalidade, mas infelizmente é a grande maioria. Então, assim, você vê que é toda uma bagagem teológica voltada para massagear o ego do ser humano, exaltando a pessoa do homem. E a gente vai ver na questão da origem da queda, que muitas vezes a gente, achando que está resolvendo o problema do pecado, na verdade você está alimentando a origem do pecado. E a gente vai ver isso pela Escritura. Então é algo muito complicado, e eu espero que hoje Deus possa falar aos nossos corações e trazer luz a todos nós sobre o que de fato consiste essa queda do homem. O que gerou essa queda? Onde esse pecado nasceu? Qual é a origem desse pecado? Para que a gente saia daqui sabendo qual é de fato o nosso inimigo espiritual. Então, não que Lúcifer não seja, Satanás, o diabo não seja nosso inimigo, mas existe um inimigo a ser vencido também, um inimigo que precisa morrer. E esse inimigo é o nosso eu, é a nossa velha natureza. E a gente precisa conhecer o quê? Como que essa velha natureza, né, que hoje é velha, graças a Deus, mas como que ela apareceu? Como que ela surgiu? Como que ela chegou a toda a humanidade? E aí eu queria agora no capítulo 2 de Efésios, ler dos versículos 1 ao 3. Ele vos deu vida
E aqui ele já nos mostra que a igreja está já numa condição de vida. Mas eu quero abordar, como eu disse, do caminho de trás para frente, trazer a condição da humanidade como um todo. Então aqui ele vai dizer que ele nos deu vida, mas ele vai dizer que nós fomos vivificados e estávamos em uma condição. Que condição era essa? Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, assim, de tudo que Paulo nos apresenta aqui, da nossa condição espiritual antes de Cristo, antes de termos esse encontro com o verbo vivo de Deus, passarmos pela experiência ali da redenção, de termos esse encontro, de crermos na obra redentora do Filho, essa era a condição de todos nós, de toda a humanidade. É o que Paulo também diz lá em Romanos, que todos pecaram e todos careciam, né, da glória de Deus. Essa era a condição humana. Só que existe uma palavra-chave aqui dentro dessa porção, né, desse texto que a gente leu, que eu quero destacar, que é o quê? Nós éramos, por natureza, filhos da ira. Então, o que é natureza? O que essa palavra quer dizer? Natureza. Natureza é algo que é natural. Tá bom, você não disse nada, né? Natureza é algo que é natural, você não disse nada. O que é algo natural, que diz respeito à natureza? É aquilo que existe por si só, sem a intervenção de ninguém. Sem intervenção humana, sem intervenção de nada. Então, por exemplo, você pega uma jabuticabeira. Qual que é a natureza dela? É dar o quê? Jabuticaba. Você não precisa colocar um adubo diferente, você não precisa colocar uma água diferente, você não precisa fazer nada de diferente para que ela dê jabuticaba. A natureza dela é dar jabuticaba. Não tem como fugir disso. Então, qual era a nossa natureza? A nossa natureza era de ser exatamente isso que ele coloca aqui. Então, primeiro, a condição era de estar morto. A humanidade morta nos delitos e pecados. E aí, como que nós andávamos? Segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, entre os quais todos nós andávamos outrora, segundo o que? As inclinações da nossa carne e fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Aqui já começa a dar um pouco de luz naquilo que a gente quer abordar. Então, nós andávamos como? Por natureza, nós não nos esforçávamos para sermos perversos. Nós éramos. Porque essa era a nossa natureza. A natureza o quê? Rebelde, desobediente, que não quer buscar a Deus. Uma natureza má, pecaminosa, inclinada para o pecado. Isso é algo natural. Ninguém se esforça para ser assim e nem é ensinado a ser assim. Eu costumo usar o exemplo de duas crianças, né? Isso é normal. Você pega dois bebês, não tem consciência de nada, do que é bom, do que é ruim. Aí tá os dois lá brincando, tem um carrinho só. Aí um está brincando com o carrinho, o outro bebezinho vai lá e toma o carrinho do outro. Já roubou. Aí o outro fica bravo, já senta o tabefe no outro. A violência. É natureza. Está dentro do ser humano. Desde criança. Ele já nasce com isso. E por aí vai, né? E se deixar, o pau quebra, né? Então, assim, é algo que ninguém ensinou. Você não pega uma criança e ensina ela a ser violenta, a tomar o brinquedo do outro. É algo que faz parte já da natureza dela. Então, essa natureza, ela surge como? Ela surge. Ela tem um começo. E aí eu quero ler lá o livro de Romanos 5, o versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Essa é uma dúvida que eu acho que é a dúvida da grande maioria, né? E foi minha dúvida durante muito tempo. Porque aqui Paulo afirma o quê? Que pelo pecado de Adão, essa natureza perversa, ela passou a toda a humanidade. E a dúvida que eu tinha era, o que eu tenho a ver com Que culpa tenho eu se ele comeu da maçã, né, como dizem?
que eu tenho a ver com isso? Eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou responsável por algo que Adão fez. É que, na verdade, a gente não tem a ideia, a gente acha que é essa questão do evangelho antropológico, né? Que é voltado ao antropocêntrico, né? Com a centralidade no homem. E a gente não tem a ideia e a concepção que, na verdade, primeiro, que Adão significa o quê? Humanidade. É o primeiro ponto. Mas não é sobre isso que a gente quer falar hoje. Mas é que, na verdade, você não é um ser que foi criado de forma individual. Deus criou um homem, que foi Adão. E quem somos nós? Nós somos esse Adão multiplicado. É a multiplicação desse homem. Então, todos nós somos Adão. Que é a questão da semente, né? Então, se você pega uma semente, sei lá, de laranja. O pé de laranja, as folhas, o galho, o tronco, a seiva, tudo aquilo está onde? Na semente. Mas como pode, né? Está naquela semente? Sim, naquela semente. E da mesma forma, quem era Adão? Ele era a semente, que foi multiplicando. Lembra que da ordem de Deus? Crescei e multiplicai-vos. Então hoje nós somos também Adão, aquele homem multiplicado. Então você não é um ser individual que Deus criou, hoje eu vou criar o Josué. Não, ele criou o Adão. O Josué é fruto desse Adão que veio se multiplicando ao longo das eras e ao longo do tempo. Então, por isso que esse pecado de Adão, ele passou a todos os homens e a toda a humanidade. Ok, então a gente sabe que somos participantes, né, dessa natureza pecaminosa, perversa, que nos gerou morte espiritual e que isso teve origem nesse pecado, lá que ocorreu, né, por um homem entrou o pecado no mundo. Teve origem nesse pecado de Adão, que muitos chamam aí de o pecado original. Só que a gente precisa entender, primeiro, que a origem do pecado ela não se inicia ali no Éden. Ele entra na humanidade através de Adão. Porém, o pecado ele já existia. Então, onde que a Escritura ela relata pela primeira vez o surgimento, né, do pecado? Na história da queda de quem? De Lúcifer. Então, quando a gente vai lá para Isaías 14, ou quando a gente vai para Ezequiel capítulo 28, ali nos é mostrado o quê? A história da queda do querubim da guarda. O querubim da guarda ungido, que talvez fosse ali a primeira ou uma das primeiras criaturas de Deus, a quem Deus deu governo, deu soberania, deu poder, deu autoridade, deu majestade, e estava tudo bem até então. Só que um belo dia, né, como diz o relato da Escritura, no seu coração surgiu algo. E o relato diz, né, até. E aí dá toda aquela descrição acerca de Lúcifer. Aí chega um ponto que a Escritura diz, até. Não precisa abrir não, mas o texto de Isaías 14 diz assim, como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como fostes cortado da terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, aqui começa o ponto, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Aos lados do norte, subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Então aqui a gente já vê qual era o sentimento que brotou ali no coração de Lúcifer. Muito provavelmente ele ficou sabendo, por alguma razão, de que Deus haveria de criar alguém que seria a sua imagem e semelhança. Ah, já sei, Adão. Não, o novo homem. Esse novo homem é que vai ser de fato a imagem e a semelhança de Deus. E por alguma razão ele descobriu que isso estava no coração de Deus, fazia parte do supremo propósito de Deus. E é como se ele dissesse, não, eu serei semelhante ao Altíssimo. Não essa criatura que você vai criar, seja ela o novo homem, Adão, seja lá quem seja. Eu serei semelhante ao Altíssimo. E no relato de Ezequiel, né, tem toda a descrição ali, né, de Lúcifer. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura, sardônio, topazo, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro.
Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros no dia em que te foste criado foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir e estabeleci no monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas e perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. E na multiplicação do teu comércio encheu o teu coração de violência. Então, qual que é a origem do pecado aqui, que a Escritura nos remonta, como tendo a origem em Lúcifer ali? Até então, Lúcifer, né, que significa a estrela da alva, a estrela da manhã, que também, e aí mais uma informação, também prefigurava aquele que haveria de vir. Então, não só Adão prefigurava a Cristo, como Lúcifer também prefigurava. Porque o que a Escritura diz? Quem é a estrela da manhã? E a quem é prometido no livro de Apocalipse dar a estrela da alva, a estrela da manhã? Ao novo homem. Então, de uma certa maneira, Lúcifer também prefigurava aquele que haveria de vir. Porque a ele foi entregue um reino, ou não? Lá na tentação no deserto, o que ele prometeu a Cristo? Se prostrado me adorares, tudo isso eu te darei. Porque a mim me foi entregue. Então foi entregue a ele. Ele tinha um poder, ele tinha um reino, ele tinha um governo, que ele usurpou. Então Deus deu governo a ele, o que ele fez? Ele tomou para si. Ele usurpou aquele governo, aquela autoridade e aquele domínio. Então, qual que é a raiz da queda de Lúcifer aqui? Que é a origem do pecado. É o querer ser igual a Deus. Essa é a raiz do pecado. Ok, mas o tema da conferência hoje não é Lúcifer. O tema da conferência hoje é a queda de quem? De Adão. A queda do homem. O que tem a ver a queda de Lúcifer com a queda do homem? Tem tudo a ver. Porque se a gente pegar e remontar a história da criação, que Deus criou todas as coisas, e aí criou o homem, criou a mulher, e aí como que esse pecado que já havia no universo, na pessoa, agora de Satanás, adversário de Deus, que caiu, ele passa então para a humanidade. Então Satanás ali na figura do Éden, na figura da serpente, tinha ali no Éden o quê? Duas árvores. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que a árvore da vida produz de fruto? Vida. O que a árvore do conhecimento produz de fruto? E aí cabe a questão, né? Conhecimento, claro. Mas qual é a consequência de quem adquire conhecimento? E aí o conhecimento, não entenda na questão do você conhecer as Escrituras ou conhecer qualquer tipo de coisa, mas no sentido que eu vou tentar exemplificar aqui, os irmãos vão entender. Então, pegando o exemplo da criança também, né? Então, quando a criança ela é recém-nascida, ela é totalmente dependente dos pais. Que nem ali, ó, tem que fechar a boquinha ali, ó, senão atrapalha a reunião. Então, eu não consigo falar para ele, ó, fica quieto. Você depende do pai para ir lá, acalmar, fazer dormir. Tem fome, é o pai que tem que... O pai não, né? A mãe. Senão os irmãos vão me bater aqui. A mãe tem que ir lá, preparar tudo. Quando é muito bebezinho, tem que colocar o peito na boca para ele poder mamar. Tem que trocar a fralda. E tem que pôr para dormir. Total dependência. Só que essa criança, ela vai crescendo. E conforme ela vai crescendo, ela vai adquirindo o quê? Conhecimento. Então, a minha filha de 8 anos, ela já tem um certo conhecimento. Muito básico acerca de todas as coisas, mas já tem um certo conhecimento. E através desse conhecimento, ela já quer o quê? Se impor. Fazer a sua própria vontade. Porque eu sei fazer. Eu consigo fazer sozinho. Eu não dependo mais de você. E conforme vai crescendo, vira um adolescente, até o momento que quer o quê? Não preciso mais dos pais. Vou sair de casa, vou morar sozinho, porque eu não dependo mais de você. Foi mais ou menos essa ideia desse fruto, que o povo chama de maçã, como se fosse uma fruta mesmo. Ali não é a ideia que se quer passar se é fruto, se não é, se existiu, se é metafórico, se não é. A questão é a ideia, é a essência, que é o que o bispo colocou ontem do fio de prata. Então, a gente não ficar preso na história de Adão e Eva, se a serpente falava, se realmente era um animal.
Se era o diabo, que era o diabo, a Escritura diz. Agora, se era uma cobra de verdade, se era um fruto, se era uma árvore, isso não nos interessa. O que interessa é a essência da revelação. Isso que nos importa. Então, o que ali Deus estava revelando com aquele cenário da criação e da queda do homem? Que o homem, através de tomar para si aquele fruto do conhecimento, o que disse a serpente para ele, quando a gente vai lá para o livro de Gênesis, no capítulo 3, vamos abrir lá? Então, vamos remontando aqui na nossa mente, né? Primeiramente, a origem do pecado, lá em Lúcifer, na sua queda. Era o querer ser igual a Deus. E quando a gente vai para o relato aqui da queda do homem, em Gênesis capítulo 3, vamos ler os 5 primeiros versículos, diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Os irmãos conseguem identificar de novo a mesma essência da queda de Lúcifer, aplicada aqui na queda do homem, na queda de Adão? Que é qual o desejo? De querer ser como Deus. Então esse querer ser como Deus, ele gera esse fruto da questão da independência. E a gente vê que essa queda, ela vai, ao longo da história, trazendo mais e mais degradação para a humanidade. E a gente consegue ver isso de forma muito clara em 3 personagens da Escritura. Primeiro em Adão, onde essa queda ela começa, ela se inicia. Depois na figura de quem? Na figura de Caim. Ali a gente já vê na figura de Caim, o primeiro homicida da humanidade, que mata o seu próprio irmão, e a gente vê que Deus o chama para o repreendê-lo, e diz a Escritura que o quê? Que ele se afastou da presença de Deus. É o segundo estágio da queda do homem. Então você tem a queda de quando você quer viver sem Deus. Nasce aquele desejo de eu quero viver sem Deus, não preciso de Deus para nada. Vou viver a minha vida do meu jeito. E quantos não estão assim nos nossos dias? Inclusive dentro da igreja. Isso não é uma peculiaridade só do que as pessoas chamam de quem está no mundo. Isso é uma característica, infelizmente, de muita gente que está dentro da igreja. Que crê que até para a salvação não se depende de Deus. Eu consigo ser salvo e ir para a eternidade através das minhas boas obras. É o eu sendo inflamado. Eu consigo fazer. Eu consigo, pelo meu próprio esforço humano, adquirir a minha salvação. E aí você vai caminhando. E essa degradação ela vai chegando a outros níveis. Então chega a esse nível como personificado ali em Caim, que ele se afasta da presença de Deus. E aí a gente vê no relato que qual é a primeira coisa que Caim ele faz, né, quando ele se afasta da presença de Deus. Ele monta uma cidade, dá o nome do filho, já mostrando essa questão de passar de geração em geração, do eu, o meu nome ser preservado ao longo da história. E aí você vai dar o nome do filho para que seja lembrado para a posteridade. E diz o relato da Escritura, do livro de Gênesis, que ali começa a surgir o quê? A agricultura, a pecuária, os primeiros instrumentos musicais, instrumentos cortantes e por aí vai. Então qual que é o intuito da Escritura nos colocar isso? E durante muito tempo me perguntei, mas o que me interessa saber isso? Que de Caim veio os primeiros instrumentos musicais, pecuária, agricultura. Mas a informação que a Escritura quer trazer, que é esse fio de prata, a revelação que está ali contida, é que ali se inicia a criação de uma sociedade sem Deus, que subsiste, claro, pensando ele, né? A loucura que ninguém consegue viver sem Deus. Todos nós estamos algemados e arraigados, a gente vai ver isso a Deus. Nós subsistimos nele. Todas as coisas subsistem nele. Não há como se viver fora de Deus, porque ele é o autor da vida, ele é a vida. Como que eu vou viver fora da vida?
Isso não existe, mas o homem ele é doido, ele acha que pode, que ele consegue. E Caim fez o quê? Ele criou uma sociedade, onde você tem o quê? Todos os meios de subsistência. Eu tenho alimento, eu tenho os instrumentos, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Ou seja, eu não dependo de Deus para nada. Eu consigo fabricar e criar o meu estilo de vida, a minha sociedade, com tudo o que eu preciso. E por isso eu me afasto da presença de Deus e não quero mais andar com Deus. E quantos não vivem assim hoje, gente? Vamos parar para pensar. A gente cria, às vezes, na nossa vida, todo um sistema de coisas. A gente acha que a gente está bem, vamos dizer assim, porque a gente tem um bom emprego, a gente tem uma casa, a gente tem uma família, a gente tem filhos, a gente consegue pagar uma escola boa, a gente tem um ministério, a gente tem pessoas que nos ouvem, e você cria um mundo para você, e às vezes até mesmo dentro da própria igreja, alheio de Deus. Então é algo que a gente precisa sempre pensar e trazer, perscrutar mesmo o nosso coração e ver se de fato a gente não está vivendo dessa maneira. A gente não pode viver de forma alguma alheio de Deus. Porque às vezes a gente acha que o nosso braço consegue fazer todas as coisas. Então a gente acha, por exemplo, que eu consigo montar uma conferência, trazer um monte de pessoas. Humanamente falando, até é possível. Só que assim, se não tiver como objetivo, alvo, a centralidade que é Cristo Jesus, não vai adiantar de nada. Então é construir um mundo para a gente e achar que isso aqui é maravilhoso, um monte de irmão reunido, mas e a essência? Esse é o ponto. Então Deus tem que estar presente, Deus tem que ser a centralidade. Ele tem que ser o tudo, Ele tem que ser o alvo, Ele tem que ser o nosso objetivo. E na nossa vida não pode ser diferente. Amanhã o Bispo Josué ele vai trazer mais acerca disso, dessa redenção, né? De como isso ele é aplicado na nossa vida, esse conceito. Mas hoje o que nos interessa aqui é entender essa queda. Como que o homem caiu, como que isso foi gerado, essa nova natureza nele. Então a gente vê claramente nesse episódio, né, que o pecado então ele entra em Adão e essa degradação ela vai tendo um caminho e ela chega em Caim, que se afasta da presença de Deus, e ela vai culminar em Nimrod, que é a personificação da rebelião contra Deus. Que é o homem se tornando não só alguém que se afasta de Deus, que não quer saber de Deus, que acha que consegue viver uma vida sem Deus, mas também o homem que, além disso, se rebela contra o Criador e acha que pode conseguir vencê-lo. Que é isso que aconteceu com Nimrod. A história de Nimrod é o quê? Você tinha ali o povo pós-diluviano, Deus envia o juízo através do dilúvio, e aí após o dilúvio o que acontece? Nimrod ele reúne todo mundo e começa a dizer, né, vamos construir uma cidade, vamos nos agrupar, vamos ficar juntos, vamos ficar unidos. Mas e se Deus resolver trazer juízo de novo sobre a terra? Não tem problema, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai construir uma torre, cujo topo alcance até os céus. Então se Deus quiser mandar um dilúvio, pode mandar, a gente vai estar salvo, vai estar seguro nessa torre, que chega até os céus. E diz a Escritura que Nimrod era aquele que falava na cara de Deus. Né? Muita gente acha que ele vivia na face de Deus. Não, é um sinal de afronta, de alguém que afrontava Deus na cara, no rosto. De alguém rebelde mesmo, de que pode mandar o dilúvio porque a gente está preparado. A gente vai montar uma cidade, uma estrutura e uma torre que alcance até os céus para que se você quiser mandar o dilúvio, a gente está aqui pronto e preparado. Então esse é o nível máximo, vamos dizer assim, de degradação da humanidade e de a que ponto esse pecado ele pode chegar. E vamos abrir lá no Salmo 2 para a gente ver isso de forma bem clara. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Aqui é a voz do salmista. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo. Aí vem a voz dos príncipes. Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Aí o salmista de novo. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Aí vem a voz do Pai. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu
santo monte Sião. Aí vem o filho. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Só até aqui. Então aqui a gente vê o quê? Que os reis, eles imaginam coisas vãs. O que é coisa vã? É coisa sem fundamento. Coisa que não tem o menor cabimento você imaginar que você pode viver uma vida sem Deus. Porque qual é o pensamento desses reis aqui? Sacudamos de nós as suas algemas e rompamos os laços. Ou seja, eu não quero viver uma vida ligada, alicerçada, algemada, acorrentada a Deus. Eu quero viver por mim mesmo. Eu quero viver do meu jeito. Eu quero viver uma vida de desobediência. Eu não quero obedecer a Deus. Eu não quero contato nenhum com Deus. Eu quero uma vida totalmente separada do Criador. E aí é onde entra a questão da rebelião, que é o último nível dessa degradação, desse pecado que entra na humanidade e se converte numa natureza. Só que Deus, ele tem um plano, e ele tem um projeto, e que está aqui no Salmo 2º. O projeto dele qual é? Eu já estabeleci quem? O meu rei. Então você pode tentar, você pode imaginar que você vai conseguir viver sem mim. O que é uma total insanidade, porque o que é a morte eterna, né, vamos dizer assim? É a separação da vida. É você ser tirado daquele que te dá vida. Quem é a vida, né? É o próprio Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se você sai da vida, é morte. Não tem como você... É como você arrancar um galho de uma árvore. A seiva não passa mais por você. Qual que é o destino daquele galho? Secar e morrer. Então, não há como ter vida se você está desligado da vida. Mas as pessoas imaginam. E é um pensamento o quê? Vão. Então, esse é o último degrau aí dessa queda. E do homem que vem, ao longo do tempo, se degradando cada vez mais. E chegando nesse nível de achar que pode afrontar a Deus, se rebelar contra Ele, e achar que pode viver uma vida desassociada de Deus. E lá no texto de Efésios, né, que a gente iniciou, né, nos fala sobre a questão da carne, né? E aí lá no livro de Romanos, não precisa abrir não, capítulo 8, de 7 a 8, diz, porquanto a inclinação da carne, ela é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então essa natureza pecaminosa que passou então a habitar a humanidade, que aqui o escritor chama de carne, pelo menos nesse contexto, essa natureza perversa, pecaminosa que habita o homem, ela nos impede de que possamos agradar a Deus. Porque a nossa inclinação natural é para quê? Para as obras da carne. O grande problema é que quando a gente vai lá no livro de Gálatas, né, no capítulo 5, onde ali Paulo ele elenca, né, o que são as obras da carne, ele fala de inimizades, ciúmes, e cita uma série de coisas, que são o quê? Na verdade, consequências de uma natureza pecaminosa, que habita em nós, chamada de carne. E qual que é o grande problema da cristandade hoje? É não tratar a causa, que é a natureza. É ficar pegando esses pecados isolados e ficar fazendo um manual, né, de regras e de doutrina do que não faça, não faça, não faça, não faça, não faça. Só que se você não trata a natureza, se você não trata a causa, não adianta. Por quê? Porque é uma questão de natureza. Então essa natureza é que tem que ser trabalhada, é essa natureza que tem que morrer. E isso a gente vai ver amanhã, que é a redenção aplicada na vida do homem. Então, se essa natureza não morrer, você pode brigar a vida inteira. Então, quem rouba vai continuar roubando. Porque a natureza dele é essa. Então, quem adultera vai continuar adulterando. Porque a natureza não foi mudada. Então, a gente precisa levar esse evangelho à igreja de que o que precisa ser transformado não são as consequências de uma natureza caída,
mas é justamente a natureza caída em si. Que Cristo já resolveu na cruz, sim, mas agora estamos o quê? Aplicando, o Espírito Santo está aplicando aquilo que Cristo já consumou na cruz. Ele não disse está consumado? Se ele disse, está consumado. Mas vamos ser honestos com a gente mesmo. Nós conseguimos ver na nossa experiência esse novo homem consumado na nossa vida? A gente ainda não vê. Por quê? Porque o processo agora, e isso a gente vai ver amanhã, é o quê? O Espírito Santo de Deus trazendo aquilo que foi consumado e aplicando no nosso homem interior. E para isso é necessário o quê? Que aquela velha natureza, ela venha a morrer, a fim de que essa nova natureza do novo homem venha a nascer em nós. E esse é o processo que é necessário e que a gente vai ver amanhã. E um último texto que a gente vai ler, eu queria que os irmãos abrissem o livro de Filipenses. Antes da gente ler o texto, eu montei uma frase enquanto eu preparava a mensagem, e eu quero ver se essa frase se os irmãos concordam com essa frase, sob a ótica daquilo que a gente ouviu até agora. A frase é o seguinte: então, de tudo que a gente viu sobre a queda de Lúcifer, sobre a queda de Adão, eu vou ler essa frase e os irmãos vão me dizer se essa frase tem coerência segundo aquilo que a gente ouviu hoje. Que é o seguinte: Lúcifer e Adão, não sendo Deus, tiveram por usurpação ser igual a Deus, exaltando-se a si mesmo, tomando a forma de um Deus, fazendo-se semelhante a um Deus, e achados na forma de um Deus, exaltaram-se a si mesmo, vivendo em desobediência. Diante de tudo aquilo que a gente leu, está correta essa afirmação? De que tanto Lúcifer quanto Adão, eles usurparam, mesmo não sendo Deus, eles usurparam essa condição de ser e se fazerem um Deus? É o registro que a gente leu. Amém? Agora vamos ver no livro de Filipenses, porque Deus ele tem uma solução para isso. Certo? Ele não planejou essa queda e deixar isso sem solução. Então qual que é a solução de Deus para isso? A gente vê nesse caminho, né, de queda o quê? Alguém que está lá embaixo na criação, um ser criado, ele começa o quê? Encher o seu coração, encher o seu ego, se inflar, se exaltar, e vai subindo, subindo, exalta um trono para si, até se fazer o quê? Como Deus. Eu sou Deus. Então aquele ser criado, ele vai fazendo esse caminho de exaltação, de querer ser glorificado, adorado, até chegar na condição de um Deus. Aí Deus, ele proporciona o quê? A solução para isso. E aí lá no livro de Filipenses, a partir do versículo 5, diz, no capítulo 2, a partir do versículo 5, diz o seguinte: tende em vós mesmo o sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento era esse? Pois ele, Cristo Jesus, né, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então os irmãos veem aqui de forma clara que Deus, para redimir o homem, e isso vai ser tema de amanhã, e eu quero encerrar com essa ponte, esse link, para que daqui o bispo Josué traga essa redenção aplicada nesse homem outrora caído, que Deus ele faz esse caminho inverso. Então você tem a figura de Lúcifer, a figura de Adão, seres criados, não sendo Deus, usurpando esse caminho de ascensão, querendo ser igual a Deus. E a gente vê que Deus, para redimir a humanidade, corrigir esse problema do pecado, ele envia o seu filho que, sendo Deus, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, porém ele se esvaziou da sua glória, tomou forma humana, sofreu a morte de cruz,
foi humilhado, zombado, açoitado, e ali naquela cruz ele venceu, o que para a gente parece algo maluco, né? Porque como que a gente olha a figura de uma pessoa ali, um homem derrotado na cruz? A cruz é figura de derrota, símbolo de derrota, alguém que não conseguiu vencer o seu tempo e que foi julgado e condenado. Só que para nós que entendemos esse fio de prata da revelação da Escritura, da revelação do supremo propósito de Deus, nós vemos que ali é o quê? É o símbolo da vitória. Porque aquele que quis se exaltar não sendo Deus, através da humilhação daquele que sendo Deus se humilha e traz essa redenção e vai até os lugares mais baixos da terra, ou seja, ele foi ao Hades, morreu, 3 dias ali no Hades, e aí ele ressuscita, e aí a gente vai ver amanhã essa redenção sendo aplicada na vida do homem que crê em Cristo, e posteriormente essa ressurreição enquanto a formação do novo homem, que é o supremo propósito de Deus. Amém, queridos?